Alô, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Acabei de Ler. Hoje eu tenho um livro muito especial para trazer para vocês. Este livro, The Return, O Retorno. Esse livro conta a história do próprio autor, ele é autobiográfico, o Hisham Matar, ele é da Líbia e ele conta a história nesse livro de como foi a busca pelo pai dele. Então, O Retorno, The Return, é assim, a família dele foi exilada da Líbia, ele saiu da Líbia na época do Gaddafi, e nós estamos falando de anos 70, né? E o pai dele desapareceu em função do regime, eles nunca mais voltaram para a Líbia, ele, a mãe e o irmão, e finalmente, depois de 20 e tantos anos, ele volta para a Líbia para tentar saber o que aconteceu com o pai dele. Então, é uma história assim, ó, é uma história de arrasar, mas é uma história muito boa. É mais uma daquelas histórias que eu gosto de Oriente Médio, de autores do Oriente Médio. Embora eu sei, a Líbia não é exatamente do Oriente Médio, mas é um país árabe e é um país muçulmano. Então se encaixa, né? O norte da África ali se encaixa um pouco nesse perfil. Então o livro, ele é um livro essencialmente pesado. Ele é profundo, ele é triste em muitas partes, mas é um livro daqueles que é super importante ler, a gente tem que ler para conhecer um pouco o mundo. Tipo Persépolis, tipo Cisnes Selvagens, que são livros que falam de outras regiões do planeta, mas que também falam de ditaduras terríveis. Então o Gaddafi é uma figura que eu me lembro de nome, de ouvir minha infância inteira, né? O Gaddafi na Líbia, só que a gente não, aqui no Brasil a gente não tem muito acesso a essa informação, ou não tinha, ou não participa, ou não se interessa muito por isso. Então por isso que eu procuro buscar esses livros e procuro conhecer um pouco melhor esses países. Bom, então o pai dele era um cara que não era bem visto pelo regime do Gaddafi, né? Grande novidade, essas ultra-ditaduras, né? Essas ditaduras, na verdade, isso sim são ditaduras de verdade. Então o pai dele era um cara que desafiava o regime. Ele foi sugerido de ser adido cultural em um outro país, tipo, né, o Gaddafi dizendo, sai da Líbia, vai lá fazer alguma outra coisa lá em outro país. Então ele ficou muito tempo na Itália, só que aí eles são líbios, eles querem morar no país dele. Nossa, tem uma mosca aqui. Eles querem morar no país deles. Então o pai dele voltou, a família dele toda voltou, depois eles ficaram um tempo no Cairo, que é ali do lado, país vizinho, Egito, e aí eles voltaram para a Líbia e o pai dele finalmente desapareceu, né? Foi capturado. Então a família com medo saiu, mas de tempos em tempos um tio que havia ficado, primos que haviam ficado, tentavam localizar o pai dele, em que prisão ele estaria, se ele estava preso, se já estava morto. Então passam-se anos, e o rapaz mora em Londres, né? Não é mais um rapaz, né? Ele sai e vai morar em Londres, e é uma história muito angustiante, porque ele passa a vida inteira dele, o livro inteiro, então, em busca do pai, querendo saber, indo atrás de documentações, indo atrás de pessoas que ele conhece para mexer todos os pauzinhos que ele consegue para ver se ele consegue localizar o pai dele. Ele não sabe se o pai dele está preso ou ele não sabe se o pai dele está morto, então esse é um nível de ansiedade. Em algum lugar aqui do livro, ele fala uma coisa que é muito difícil. Ele fala assim, ó, your desire to find him is equaled by your fear of finding him. Ou seja, o teu desejo, chega uma hora que o teu desejo de encontrar, pensa que é uma coisa que ele faz a vida inteira, o teu desejo de encontrar o pai é exatamente igual ao teu medo de encontrar, ou seja, tu não sabe quem é, tu não sabe o que vai acontecer, tu tem medo até de que chegue uma hora que tu encontre. Então imagina o nível de angústia de uma pessoa assim. É um livro muito tenso. No final, eu não vou contar o final, claro, mas no final ele é obrigado a negociar, inclusive, com o filho do próprio Gaddafi. Então imagina, o cara quer matar o Gaddafi, o cara quer matar o filho, toda a família e toda a descendência do Gaddafi. E ele é obrigado a sentar numa mesa e negociar com o filho do Gaddafi, dizendo assim, tá, onde é que tá meu pai? Eu preciso de documentos, eu quero saber em que... olha, assim, é trash. Mas é bom, sabe? É bom. Eu gosto muito desse tipo de livro, tá? Recomendo a todos vocês. Pode procurar no YouTube, dá uma procurada no YouTube. Existem muitas entrevistas com o Hisham Matar, o autor desse livro. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, mais uma dessas dicas de livros que a gente tem que ler para conhecer o nosso mundo melhor, ok? Espero que tenham gostado.